E finalmente, no vídeo de hoje, vamos ter a análise da televisão mini LED C755 que está aqui atrás de mim. E como vocês vão ver ao longo desse vídeo, essa daqui é uma televisão que traz vários pontos super positivos, mas ao mesmo tempo carrega algumas polêmicas, então é importante que vocês assistam o vídeo até o final para terem certeza se essa televisão é ou não é para vocês. E sem enrolar, eu já vou começar direto esse vídeo falando sobre a qualidade de imagem. Aqui a gente tem uma televisão de resolução 4K que está utilizando a tecnologia de mini LED. Isso significa que dentro da televisão a gente tem vários mini LEDs bem pequenininhos que conseguem controlar as zonas de iluminação de forma independente. E graças a essa tecnologia, esse modelo da TCL consegue entregar pra gente um excelente nível de preto e um ótimo contraste, como inclusive vocês já estão vendo através dessas imagens. E esse tipo de questão é especialmente importante na hora de assistir a um filme ou então a uma série, especialmente se a cena for mais escura. E para essa questão ficar mais ilustrativa para vocês, eu vou mostrar agora algumas imagens comparativas dessa televisão ao lado de algumas outras televisões, mas antes de mostrar essas imagens para vocês, eu recomendo que, se possível, tentem aumentar o brilho da tela que vocês estão usando para assistir a esse vídeo, pois dessa forma vai ser mais fácil de vocês observarem as diferenças entre as televisões e, ao mesmo tempo, se conseguirem assistir a essa parte do vídeo em um ambiente um pouco mais escuro, também ajudaria nessa questão. E as primeiras imagens comparativas que eu vou mostrar agora para vocês vai ser ao lado de uma televisão mais barata da própria TCL, que não está utilizando a tecnologia de mini LED, pois assim vocês vão ver na prática a diferença que faz essa tecnologia. E como vocês já podem observar através dessas imagens, podemos ver facilmente como a televisão mini LED ali na direita realmente consegue entregar pra gente um nível de preto muito melhor e uma imagem geral muito mais agradável se comparado à televisão C655 ali na esquerda. E eu sei que algumas pessoas vão dizer que essa é uma comparação injusta, afinal de contas duas televisões são de categorias diferentes. Só que mesmo assim eu acho legal mostrar essas imagens para vocês, pois assim fica mais fácil de vocês conseguirem visualizar aqui pelo YouTube a vantagem que a C755 entrega pra gente se comparado a televisões mais convencionais. E para tornar esse vídeo ainda mais completo, agora eu vou mostrar algumas imagens comparativas dessa televisão da TCL ao lado de uma mini LED da Samsung e ao lado de uma mini LED da Philips, que inclusive são essas imagens que vocês já estão vendo nesse momento. E como vocês podem reparar, realmente a televisão da TCL consegue se destacar positivamente, pois ela claramente entrega pra gente um nível de preto muito bom e ao mesmo tempo consegue manter boas cores. Já as outras duas televisões têm um pouco mais de dificuldade de fazer essas duas coisas ao mesmo tempo, a depender da cena. Então, através dessas imagens comparativas, podemos ver como de fato a televisão da TCL manda muito bem em relação à qualidade de imagem. E ainda sobre a imagem, vale mencionar que além dessa televisão entregar pra gente a tecnologia de mini LED, ela é uma televisão QLED que entrega suporte para HDR10+, e também para Dolby Vision, que são tecnologias que têm como principal objetivo também melhorar a qualidade de imagem. No entanto, isso não significa que a imagem dela seja 100% perfeita. Inclusive, eu vou mencionar agora para vocês algumas questões da qualidade de imagem que poderiam ser um pouco melhores aqui na C755. A primeira coisa que poderia ser melhor é o recurso de fluidez de imagem, que, para quem não conhece, é uma tecnologia que várias televisões têm, que pegam a imagem original de um filme ou de uma série e faz com que essa imagem fique mais fluida do que a própria imagem original do filme e da série. E essa televisão da TCL tem essa tecnologia, ela realmente funciona, mas na prática eu diria para vocês que ela fica um pouco abaixo se comparada às concorrentes, porque a depender das cenas que eu avaliava, eu notava que essa tecnologia aqui na televisão às vezes não funcionava 100% de forma perfeita, e isso fazia com que a televisão aqui atrás tivesse uns pequenos microtravamentos. Eu diria que de forma geral não é algo para se preocupar, porque eu só percebi isso acontecendo em duas cenas durante todos os testes. No entanto, ainda assim, isso deixa ela um pouco abaixo da concorrente nesse tipo de tecnologia. Uma outra questão que poderia ser melhor aqui é a refletividade da tela. Nessa imagem ao lado das mini LED da Samsung e da Philips, percebam como a televisão da TCL é a mais desbranquiçada de todas, e isso está acontecendo pois ela não lida muito bem com os reflexos do ambiente. Até vale mencionar que, apesar desse ponto negativo, ela tem um bom nível de brilho,
Então, como vocês conseguem ver através dessas imagens, ela consegue manter um bom desempenho mesmo em um ambiente mais iluminado, mas mesmo assim eu diria que o painel dela poderia ser um pouco melhor em relação a como ele lida com os reflexos do ambiente. Um outro detalhe relevante é que essa televisão entrega pra gente um painel do tipo VA, que é um painel conhecido por não ter um ângulo de visão muito bom. Então, no caso dessa televisão, para vocês terem a máxima qualidade de imagem, o mais recomendado é que vocês fiquem o mais de frente possível para ela. Mas ainda em relação a essa questão do ângulo de visão, para ser justo com a televisão, vale dizer que, levando em consideração que ela entrega um painel do tipo VA, ela faz um trabalho ok se comparado aí às outras concorrentes do mercado. Só que agora vem o ponto mais polêmico de todos em relação à qualidade de imagem, que honestamente falando é um problema que do meu ponto de vista nem deveria ter acontecido. Mas antes de falar sobre esse problema, lembrando pessoal, se estão gostando do vídeo, não esqueçam de dar o joinha aqui embaixo, isso é extremamente importante para ajudar na manutenção do nosso canal. E além disso, também dá uma olhadinha aqui embaixo, vejam se vocês estão inscritos e inscritas aqui no canal para não perderem os próximos vídeos. E inclusive, se você for novo por aqui vai uma super dica para vocês. Aqui embaixo no campo da descrição e no campo de comentários fixado, a gente vai estar colocando o link oficial do nosso grupo de ofertas lá do WhatsApp e do Telegram. E para quem não conhece, diariamente lá a gente coloca oferta de vários produtos, especialmente de televisões. Então, sempre que aparece uma televisão com de fato uma boa oferta em uma loja confiável, estamos sempre avisando para vocês e é completamente de graça para entrar e participar. Então, estamos aguardando vocês lá. E como eu estava falando anteriormente, agora eu vou mencionar aqui o ponto mais negativo do meu ponto de vista em relação a C755. E se por acaso você já acompanhou os nossos outros vídeos sobre essa televisão, talvez você até já saiba sobre o que eu vou falar agora. E o problema é o seguinte, para quem não sabe, aqui no canal a gente testou 3 unidades diferentes da C755. E a primeira unidade que a gente testou foi uma unidade que a gente recebeu de forma emprestada, e essa primeira unidade estava funcionando perfeitamente bem, com uma qualidade de imagem excelente e tudo estava funcionando direitinho. No entanto, como essa primeira unidade que a gente testou era uma unidade que a gente recebeu de forma emprestada, a gente decidiu comprar uma segunda unidade para a gente ter fixa aqui no canal, para a gente fazer os nossos próprios testes. E quando essa segunda unidade chegou para a gente testar, a gente ainda estava com a primeira unidade que a gente recebeu de forma emprestada. Então, por curiosidade, a gente decidiu colocar as duas C755, uma no lado da outra. E a gente ficou bem surpreso com os resultados, pois como vocês já estão vendo através dessas imagens comparativas, podemos ver facilmente como a primeira unidade que a gente testou ali na esquerda tinha uma qualidade de imagem muito melhor se comparada à nossa segunda unidade ali na direita. E vale mencionar que a diferença na qualidade de imagem era tão grande a depender da cena, que era até difícil de acreditar que realmente se tratavam das mesmas televisões. E é importante mencionar que durante os testes, a gente deixou as duas televisões no mesmo modo de imagem e as duas TVs estavam com a mesma versão do sistema. Só que esse não era o nosso único problema com a segunda unidade, pois além dela ter uma qualidade de imagem pior, existiam algumas configurações de imagens, como por exemplo o filtro de luz azul e o ajuste de temperatura de cor, que simplesmente não estavam funcionando na televisão. A gente até conseguia ajustar essas configurações de imagens, só que isso não mudava em absolutamente nada a qualidade de imagem. Então, resumindo, a nossa segunda unidade veio com uma qualidade de imagem pior e ainda por cima existiam configurações de imagens que não estavam funcionando. E quando a gente do canal identificou esse problema, o que a gente fez foi devolver a televisão para a loja e a gente comprou uma terceira unidade, que inclusive é a televisão que está aqui atrás de mim. Daí essa daqui sim veio funcionando direitinho, com uma boa qualidade de imagem e com todas as configurações funcionando. Só que a pior parte ainda vem agora do meu ponto de vista, porque quando eu identifiquei esse problema com a nossa segunda unidade, eu tinha imaginado que a gente aqui do canal simplesmente tinha dado azar, tinha pegado uma unidade com defeito e que provavelmente esse problema não iria acontecer com mais ninguém. No entanto, aqui no canal a gente fez um vídeo relatando esse problema para vocês e eu me surpreendi muito, porque logo quando eu postei esse vídeo aqui no YouTube, muito rapidamente começou a aparecer várias outras pessoas que estavam relatando exatamente
exatamente o mesmo problema. Ou seja, não parece que a gente aqui no canal simplesmente deu azar. Me parece que esse problema foi um pouco mais geral, porque rapidamente começaram a aparecer comentários de outras pessoas relatando justamente o mesmo problema. Inclusive, se você for uma dessas pessoas, pode ficar 100% à vontade aqui embaixo no campo de comentários para relatar a sua experiência, e se por acaso você entrou em contato com a TCL para tentar resolver esse problema, também pode ficar à vontade aqui embaixo para falar como é que foi aí a sua experiência com esse contato com a TCL. Mas o que eu já posso adiantar para vocês é que até onde eu pesquisei, todas as pessoas que estão entrando em contato com a TCL estão tendo esse problema resolvido. A princípio, parece que a TCL está mandando um técnico na casa das pessoas e esse técnico estaria fazendo a troca da placa interna da televisão e fazendo isso o problema estaria sendo resolvido. E eu também vi alguns relatos falando que ao invés do técnico trocar a placa interna da televisão, ele estaria resolvendo o problema acessando o menu secreto da televisão C755. Então, a depender do caso, o técnico estaria trocando a placa interna da televisão ou estaria resolvendo o problema acessando esse menu secreto da televisão. Mas enfim, né, pessoal? Vamos combinar aqui, sendo 100% sincero, que esse problema nem sequer era para ter existido, mas o lado positivo, se é que dá para dizer assim, é que a TCL parece que está resolvendo todos os problemas dos consumidores que estão reclamando. E para finalizar essa questão sobre esse problema, até já fica a dica para vocês. Se comprarem a televisão, quando ela chegar na casa de vocês, eu recomendo que o primeiro teste que vocês façam é que vocês vejam ali se a configuração de filtro de luz azul e a configuração de temperatura de cor está ou não está funcionando. Então mexa nessas configurações de imagens e veja se isso altera a qualidade visual. Se por acaso não alterar, então provavelmente, infelizmente, talvez você tenha pego aí uma unidade com problema. Mas mudando de assunto, que falar agora sobre a qualidade sonora. Nesse sentido, essa televisão se destaca bastante, pois ela entrega pra gente uma potência sonora de 50 watts, que é superior se comparado às concorrentes na mesma faixa de preço, e na parte de trás ela tem um subwoofer para melhorar a qualidade dos graves da TV. E além disso, também vale a pena mencionar que em relação à qualidade sonora, a televisão entrega pra gente suporte a Dolby Atmos. Então, nesse sentido, é uma televisão bem completa. Falando agora em relação ao sistema operacional, esse modelo da TCL está utilizando o Google TV, que em termos de aplicativos é extremamente completa. E de forma geral ele respondeu bem aos nossos testes, mas confesso que em alguns momentos eu acho que ela poderia ser um pouco mais rápida. Então de forma geral ela responde bem, mas não espere aqui algo extremamente veloz. E para finalizar essa parte sobre o sistema operacional, agora estou mostrando para vocês uma tela do aplicativo AIDA 64 que mostra algumas informações mais técnicas caso queiram dar uma olhada. E o que falar agora em relação ao desempenho com games dessa TV? Em relação às tecnologias, nesse sentido ela é bem completa, pois ela entrega pra gente suporte a uma taxa de atualização de 144 Hz, tem 4 portas HDMI, sendo 2 delas 2.1, e ela entrega suporte pra gente para VRR e FreeSync. Mas um detalhe que pessoalmente eu não curti tanto assim foi a configuração de imagem padrão, pois a depender da cena me parecia que as cores faltavam ali um pouco de saturação, especialmente nos tons de verde, e além disso, a depender da cena eu também achava que faltava um pouco de contraste. E para isso ficar mais evidente, eu vou mostrar agora para vocês algumas imagens comparativas dessa televisão da TCL ao lado da concorrente da Samsung QNX1D. Mas antes de mostrar essas imagens para vocês, é importante mencionar que no caso da televisão da Samsung, ela já vai estar ali calibrada de uma forma que eu gosto, já a televisão da TCL vai estar na configuração padrão ali do modo game. Então a princípio eu sei que vai ser uma comparação meio injusta, já que a televisão da Samsung já vai estar configurada diferente da televisão da TCL que vai estar no modo padrão. Mas mesmo assim eu quero mostrar essas imagens para vocês, pois assim vai ser mais fácil de vocês identificarem como é a televisão da TCL no modo de imagem padrão gamer. E como vocês podem notar através dessas imagens comparativas, realmente podemos notar que parece que falta ali um pouco de saturação na televisão da TCL. É quase como se as cores estivessem puxando ali para um padrão um pouco mais esbranquiçado. Além disso, vendo as televisões aqui no ao vivo,
também parecia que faltava um pouco mais de contraste na televisão da TCL. Mas felizmente essa é uma questão que pode ser resolvida mexendo nas configurações de imagens da TCL. Inclusive nesse momento estamos mostrando algumas imagens onde é possível ver a transição da televisão da TCL entre o antes e o depois, e podemos ver que após as minhas alterações, a imagem melhorou bastante e ficou bem semelhante se comparado à imagem da Samsung. E caso queiram experimentar essa configuração de imagem que eu estou utilizando na televisão da TCL, eu vou deixar essas configurações de imagens aqui embaixo no campo da descrição desse vídeo, caso vocês queiram conferir. Só que ainda tem um detalhe interessante que eu queria comentar sobre a qualidade de imagem para games, e é um detalhe que, honestamente falando, vai ser meio chatinho de mencionar aqui, porque eu não tenho 100% de certeza, mas honestamente eu tenho a sensação que a primeira unidade da televisão da TCL que a gente testou aqui no canal para jogos de videogames tinha uma qualidade de imagem padrão melhor se comparado a essa terceira unidade que a gente está mencionando aqui atrás. E como eu falei, esse é um detalhe meio chato de mencionar aqui, porque como eu não tenho mais acesso à nossa primeira unidade, eu não sei se isso é só coisa da minha cabeça ou se realmente a primeira unidade que a gente testou tinha uma imagem padrão melhor se comparado à terceira unidade que a gente está testando aqui. De qualquer forma, é algo que eu estou mencionando aqui porque é uma sensação que eu tive. Então, se por acaso vocês forem experimentar a configuração de imagem que eu estou colocando aqui embaixo no campo da descrição, eu recomendo que vocês testem com cuidado para ver se realmente ali a configuração de imagem está melhorando na casa de vocês. Porque a depender da televisão que você pegou, se a configuração de imagem padrão gamer for um pouco diferente, talvez vocês nem sequer precisem mexer ali em todas as configurações de imagens que eu estou recomendando para vocês. E eu sei que esse detalhe que eu acabei de mencionar pode preocupar algumas pessoas na hora de comprar essa televisão, especialmente para o público gamer, mas no geral eu não diria que é para tanta preocupação assim, porque como eu acabei de mostrar para vocês, a gente conseguiu tranquilamente mexer nas configurações de imagens para chegar num resultado bem parecido se comparado à televisão da Samsung, que lembrando, a TV da Samsung também já estava com as configurações de imagens alteradas, então como a gente viu, mexendo nas configurações da TCL é perfeitamente possível melhorar bastante a qualidade de imagem. E se por acaso você der sorte de pegar uma televisão da TCL melhor calibrada, melhor ainda, porque vocês não vão precisar mexer talvez aí em tantas configurações como eu pessoalmente aqui tive que mexer. Então em relação à experiência gamer, eu pessoalmente fiquei bem satisfeito. Então se você está procurando uma televisão especialmente maior aí de 65 ou 75 polegadas, diria que a C755 aqui atrás é uma ótima escolha, tem uma boa qualidade de imagem e tem as principais tecnologias, especialmente aí para consoles de nova geração. Falando agora sobre as conexões da TV, elas estão aparecendo na tela agora para vocês darem uma conferida, e a televisão tem suporte para Wi-Fi Dual Band, HDMI ARC e também suporte para Bluetooth. Mas enfim, pessoal, depois que a gente viu esse monte de informações a respeito da televisão da TCL, será que vale ou não vale a pena estar comprando esse modelo? Mas antes de dar essa resposta, eu quero falar sobre algo que eu sei que vale a pena, que é aproveitar as ofertas da Casas Bahia. Para quem não conhece, essa é uma loja extremamente confiável que entrega para todo o Brasil, e boa parte das ofertas que a gente coloca lá no nosso grupo de ofertas é justamente da Casas Bahia. E só para vocês terem uma ideia, só nos últimos meses a gente comprou com eles um forno, uma televisão e um celular. Isso é só o que eu lembro de cabeça aqui, tá? E todos os produtos a gente comprou com eles porque estavam com excelentes preços e todos os produtos chegaram sem nenhum tipo de problema. Então, caso queiram dar uma olhada no site, eu vou deixar o link aqui embaixo no campo da descrição, e também vale a pena mencionar que se por acaso vocês tiverem o cartão da Casas Bahia, é possível parcelar as compras em até 30 vezes. Mas voltando a falar agora sobre a C755, será que vale a pena fazer a compra? Como a gente viu aqui nesse vídeo, essa televisão entrega pra gente vários pontos super positivos, tem uma qualidade de imagem excelente, como a gente viu através daquelas imagens comparativas, então nesse sentido realmente a TV se destaca bastante. Além disso, ela tem uma qualidade sonora que também consegue superar as concorrentes, é uma televisão que entrega várias tecnologias, seja para o pessoal que gosta de ver filmes e séries, ou então para o pessoal que gosta de jogar jogos de videogames, e ela faz tudo isso entregando um preço muito mais competitivo se comparado às concorrentes. Então, de forma geral, a gente pode dizer que sim,
que essa daqui pode ser uma excelente escolha. No entanto, como a gente comentou ao longo desse vídeo, infelizmente a televisão cometeu ali alguns deslizes completamente desnecessários, especialmente em relação àquele problema que eu mencionei anteriormente com a nossa segunda unidade, onde ela veio com uma qualidade de imagem muito pior e além disso tinha configurações de imagens que nem sequer estavam funcionando. E particularmente falando, o que mais me incomoda é que eu vi o relato de outras pessoas sofrendo desse problema e querendo ou não, infelizmente para a TCL, esse tipo de problema pode colocar em xeque ali a credibilidade da marca aqui no Brasil, até porque se a gente aqui do canal não tivesse comprado uma segunda unidade, talvez a gente nunca tivesse percebido esse problema, nunca tivesse relatado ele aqui no canal e muito provavelmente várias pessoas teriam uma televisão com problema e nem sequer saberiam disso. E como eu falei anteriormente, eu acho que é bom frisar nesse vídeo que até onde eu vi, todas as pessoas que estão enfrentando esse problema e estão entrando em contato com a TCL estão tendo o problema resolvido. Eu não vi nenhum caso de alguém que tenha reclamado com a TCL e tenha sido ignorado, sabe? Então, pelo menos a princípio, parece que essa parte a TCL está fazendo, que no caso é resolver essa questão. Então, se alguém me perguntar se vale a pena comprar essa televisão, eu diria que levando em consideração os pontos positivos que ela tem e que a gente mostrou ao longo desse vídeo para vocês, e também levando em consideração que ela pode ser encontrada por preços bem inferiores se comparada às concorrentes, eu diria que sim, pode ser uma televisão bem interessante para vocês estarem comprando. Mas se por acaso você ficou aí com um pouco de receio de comprar a televisão por conta do problema que eu mencionei durante esse vídeo, eu te entendo completamente e confesso para vocês que eu também ficaria com um pouco de receio de comprar a televisão e de dar azar e pegar uma unidade com problema. Só que nesse caso em particular, se você está com um pouco de receio, o que você pode estar fazendo é comprar uma televisão de marca concorrente ou então só comprar essa televisão da TCL se de fato ela aparecer com uma oferta muito boa. E do meu ponto de vista, uma oferta muito boa para essa televisão seria ali abaixo dos R$5.000, especialmente se aparecer abaixo dos R$4.500. Daí sim, sem sombra de dúvidas, é um excelente preço levando em consideração tudo que ela entrega pra gente. Então, se aparecer uma boa oferta, eu diria que sim, vale a pena arriscar, porque apesar desse problema, como a gente viu ao longo desse vídeo, ela tem uma qualidade de imagem acima da média, um som acima da média, tem mais tecnologias se comparado às concorrentes, seja para ver filmes, séries ou jogos de videogames. Então, nesse caso em particular, diria que sim, vale a pena estar fazendo a compra. E se por acaso você der azar e pegar uma unidade com defeito, você já sabe mais ou menos como identificar, que é entrar nas configurações de imagem da televisão e ver se as configurações de filtro de luz azul e a temperatura de cor estão ou não estão funcionando. E se você mexer nessas configurações de imagens e ver que isso está alterando a qualidade de imagem, muito provavelmente você pegou uma unidade aí sem nenhum tipo de problema. E vale a pena mencionar que o preço que eu mencionei anteriormente para vocês se refere ali à versão de 65 polegadas, que é a unidade que a gente está testando aqui atrás. Mas é importante mencionar que se vocês quiserem, essa televisão também está disponível aqui no Brasil em tamanhos maiores, mas infelizmente não está disponível em tamanhos menores que 65 polegadas. E também lembrando, pessoal, já aproveito para mencionar novamente, se a televisão aqui atrás aparecer novamente com uma boa oferta, vamos estar avisando vocês lá no nosso grupo de ofertas do WhatsApp e do Telegram. O link vai estar aqui embaixo para vocês estarem entrando. E essa televisão da TCL, quando entra em oferta, acaba muito rapidamente. Então, se vocês estão interessados nessa televisão, vale super a pena entrar no nosso grupo de ofertas. Mas enfim, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de dar o joinha aqui embaixo. Também vejam se vocês realmente estão inscritos aqui no canal para não perderem os próximos vídeos. E podem ficar à vontade também no campo de comentários para relatar aí a sua experiência, caso já tenham comprado a televisão, e também para dar sua crítica construtiva aqui em relação ao vídeo. Gostaram, não gostaram? Pode ficar à vontade aqui embaixo no campo de comentários. Então o vídeo foi esse, valeu, falou e até a próxima!